E aí, turma, tudo bem? Hoje, o intuito dessa aula é fazer uma análise de um texto que foi considerado nota 1000 pelo Enem de 2019. O texto é da Isabelle Moreira, tá? Então, aqui a gente encontra o autor, né? No caso, a autora do texto. E aqui a gente encontra o tema que foi abordado no Enem de 2019. Então, no caso, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá, pessoal? Qual é o intuito dessa aula? O intuito dessa aula é a gente encontrar, né, os componentes dissertativos, tá? Então, encontrar uma apresentação do tema, encontrar a tese, encontrar os argumentos da autora, tá? Esse é o intuito dessa aula, para que fique mais claro e mais perceptível, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar, pessoal, é a quantidade de parágrafos. Olha só, a gente encontra 1, 2, 3, 4 parágrafos. A Isabelle escreveu 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é um parágrafo introdutório, que a gente já vai analisar, tá? Os dois sequentes são parágrafos de desenvolvimento e o último é o parágrafo da conclusão, certo? Então, vamos começar a analisar o texto dela e procurar os componentes e tentar identificar qual foi o plano de texto dela, certo? Vamos lá. Olha só, a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. Ponto. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Olha só, pessoal, vamos analisar esse parágrafo. Se a gente pegasse esse parágrafo para ler, sem saber qual era o tema do Enem, a gente ia conseguir identificar qual era o tema? Olha só, vejam bem. Ela fala aqui acesso ao lazer, né? Ela fala aqui esfera cinematográfica, ou seja, a introdução dela, só pela introdução, a gente consegue ter uma ideia sobre o que o texto vai tratar. Tá? Então, essa é a principal função da introdução, apresentar o tema, tá? Sem que o corretor tenha que saber qual é o tema trabalhado. Claro que ele vai saber, gente, mas o que eu tô tentando dizer para vocês é que é importante que deixe claro na sua introdução o tema que você vai trabalhar, tá? Nesse caso da redação da Isabelle, ela fez uma introdução, uma apresentação do tema de forma histórica, porque ela trouxe lá de 1988, então ela voltou lá para o passado para trabalhar um aspecto, uma problemática que está ocorrendo nos dias de hoje, tá? Então esse é o primeiro componente da introdução que a gente consegue identificar, uma apresentação do tema, tá? De que forma? Histórica. Certo, pessoal? Beleza. A gente conseguiu entender que ela vai falar alguma coisa ali sobre lazer, sobre cinematografia, né? Sobre a esfera cinematográfica. Mas qual é a tese da Isabelle? Olha só. Quando ela diz assim, ó, no entanto, o que ela estava falando? Que em 1988 houve, né, uma Constituição que garantia acesso ao lazer para todas as pessoas. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Cadê a tese? Essa é a tese. Esse é o posicionamento dela. É assim que ela vê a problemática. Então, olha só. O Enem está perguntando assim para ela: existe uma democratização do acesso ao cinema no Brasil? Ela está falando assim que não há uma democratização desse acesso, porque a população brasileira, né, se mostra distante da realidade prometida. Qual que era a realidade prometida? O acesso ao lazer a todos os cidadãos. O que ela fala? Que é distante. Por quê? Porque os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor, tá? Então, essa parte aqui, ó, essa oração, né? Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Demonstra o posicionamento do autor, né?
referente à problemática que o Enem deu. Então, qual é o ponto de vista dela? De que não, de que hoje em dia não existe essa democratização, porque cada vez mais existem um número menor, né, de brasileiros no cinema, certo? E o que sustenta essa tese dela? Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Então, olha só, pessoal, vamos marcar aqui, qual que é a tese dela? Deixa eu pegar aqui. Difícil, gente. Qual que é a tese, tá? Então, no parágrafo de introdução, a gente encontra a apresentação do tema, a tese e os argumentos dela. Qual que é a tese? Que a realidade prometida é distante da encontrada. Atualmente. Essa é a tese dela, tá? Qual que é o argumento 1? O que constata, o que defende esse ponto de vista dela? É essa parte aqui, Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional... Então, desigualdade regional. É isso que está causando, né, a dificuldade do acesso da população nos cinemas, tá? Então, o primeiro ponto que ela vai trabalhar é a desigualdade regional, certo? E o segundo ponto que ela vai trabalhar, ou seja, nesse primeiro parágrafo, depois da introdução, nesse parágrafo aqui, a gente tem que encontrar algo falando sobre a desigualdade regional. E no outro, né, no terceiro parágrafo, a gente tem que encontrar algo falando como elitização, falando da elitização do acesso ao cinema, tá? Que é o segundo argumento dela, A elitização do acesso ao cinema apresentam entraves para a inclusão. Então, por que as pessoas não estão indo ao cinema? Por que esse acesso ao cinema não está sendo democrático? Que foi isso que ela falou aqui na tese dela, que o acesso ao cinema não estava sendo democrático, né? A realidade que era para ser uma coisa, hoje é outra, né? Então, o segundo argumento, elitização do acesso ao cinema, certo? Ok, vamos então fechar esse parágrafo de introdução, tá? A apresentação do tema, de que forma? Histórica, né? Trazendo um tópico, né? Um acontecimento que aconteceu lá em 1988 para os dias de hoje, comparando o que era para ser, né? O que foi combinado com o que está acontecendo, né? E ela tá falando o quê? Não está acontecendo dessa forma, certo? Então, a apresentação do tema. E a tese dela aqui, certo? A realidade prometida é distante da encontrada atualmente. Por quê? Por que as pessoas não estão indo no cinema? Por que não está tendo acesso dessas pessoas no cinema? Argumento 1, desigualdade regional. Argumento 2, elitização do acesso ao cinema. Isso daqui é o plano de texto, certo? O que falta para fechar o plano de texto dela? A proposta de intervenção, que a gente vai encontrar lá na conclusão. Então, vamos continuar aqui lendo o texto dela. Bom, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ela começa assim: em primeiro plano, é necessário ressaltar que o acesso ao cinema é mal distribuído no território brasileiro. O que ela fez aqui? Foi falar da desigualdade regional, certo? Então, ela declarou algo relacionado a essa desigualdade regional e ela vai começar a trabalhar isso, vai começar a exemplificar, comprovar isso que ela está falando. A esse respeito, em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, multinacionais se instalaram no Brasil, majoritariamente nas regiões sul e sudeste. Desse modo,
Na contemporaneidade, o país expandiu sua preferência regional para a indústria cinematográfica, de modo que as regiões Norte e Nordeste ainda apresentam-se excluídas a esse acesso ao lazer, pelo fato de que as empresas preferirem construir os cinemas em grandes metrópoles, as quais lhe darão mais lucro. Nesse viés, enquanto parcela do país for privilegiada, o direito constitucional será uma realidade distante para a parte da população. Então, o que ela está falando aqui? Né? Da desigualdade regional, certo? De regiões, né? Ou seja, enquanto as grandes metrópoles têm acesso ao cinema, porque lá vai ter mais lucro, pequenas regiões, né? Pequenas cidades do interior, por exemplo, não têm esse acesso, porque os cinemas não se instalam lá, porque não é financeiramente rentável, tá? Então, ela tá trabalhando esse argumento aqui, né? Ela declarou algo sobre aquele argumento, trabalhou, né? Esse trabalho a gente vai chamar de exemplificou. Então, ela exemplificou aquilo que ela falou, né? Ela mostrou, ela demonstrou através das palavras aquilo que ela falou. E depois ela concluiu esse parágrafo, né? Esse argumento falando o quê? Nesse viés, enquanto parcela do país for privilegiada, o direito constitucional será uma realidade distante para a parte da população. Então, ela concluiu aquela linha de pensamento dela, falando assim, ó, não, se isso aí não for resolvido, a galera vai ficar sem cinema, entendeu? Não vai ter um acesso democrático ao cinema, só a galera que mora nas metrópoles que vão poder ir ao cinema, que vão conseguir, né, ir ao cinema com mais facilidade. Bom, terceiro parágrafo e o segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, olha só, aqui nesse parágrafo, ela falou alguma coisa sobre elitização do acesso? Não, porque ela trabalhou só a desigualdade regional, tá? Não tentem trabalhar mais do que um argumento por parágrafo, senão a redação vai ficar uma bagunça, vai ficar sobrecarregada. Bom, terceiro parágrafo, né, e segundo parágrafo de desenvolvimento, olha só. Ademais, outro fator é responsável pela deficiência da democratização no âmbito cinematográfico, a elitização do acesso. Olha só, ela deixou claro que nesse parágrafo de desenvolvimento ela vai falar sobre aquele argumento que a gente marcou aqui em cima, né? O argumento 2, que a gente fez aqui no plano, ó, que é a elitização do acesso ao cinema. Então, vamos ver o que ela vai falar. Então, ela declarou, né? Ela declarou que ela vai falar daquele argumento. E agora ela vai trabalhar esse argumento. Olha só. Segundo o filósofo Pierre Levy, toda tecnologia cria seus excluídos. De fato, a população de baixa renda é mantida excluída no que diz respeito à tecnologia do cinema, devido à segregação socioespacial. Nesse sentido, grande parcela do cinema se localizam em shopping centers, com ingressos caros que nem todos podem pagar. Ou seja, ela está mostrando por que esse acesso é elitizado. O que faz ela pensar que esse acesso é elitizado? Cita um filósofo, tá? Então, ela exemplifica citando um filósofo, tá? E também conclui esse parágrafo de desenvolvimento, falando o quê? Desse modo, é necessário que medidas sejam tomadas para garantir o acesso a todas as classes. Ou seja, ela mostrou o ponto de vista dela, mostrou 2 argumentos, né, que comprovem, que defendam esse ponto de vista dela, e tá mostrando a todo momento assim, ó, não, isso precisa ser resolvido, porque senão não vai ter acesso democrático ao cinema, tá? E ela vai resolver isso aonde? Na conclusão. Então, vamos para o último parágrafo de conclusão. Então, olha só, fica evidente, portanto, olha só, ela tá mostrando que tá acabando o texto, né? Ela vai fazer ali na conclusão uma síntese de tudo que foi falado, vai amarrar todos os pontos e concluir, tá? Porque essa é a função da conclusão. Parece redundante, mas a introdução, ela introduz o tema, apresenta o tema, junto com a tese e os argumentos. No desenvolvimento, ela vai desenvolver os argumentos e na conclusão, ela vai concluir tudo aquilo que ela falou. Olha como a redação é linda, gente! Olha só, e como que ela vai mostrar que a redação está chegando ao final? Com palavras conclusivas. Então,
Portanto, pode-se concluir que, em vista do que foi dito anteriormente, tem que mostrar que a redação está chegando ao final. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, olha só. Fica evidente, portanto, que nem todos têm acesso ao cinema como entretenimento. Olha isso aqui. Isso aqui é a reafirmação da tese dela. O que ela falou lá em cima? Que apesar de ter sido... de ter sido criado, né? Uma norma, sei lá, gente, como que fala isso? Uma lei que garantia acesso ao lazer a todos. Apesar disso, isso não está sendo cumprido. Isso não tá ocorrendo aqui nos dias atuais, na realidade atual. É isso que ela faz aqui. Ela reafirma a tese dela, ó. Nem todos têm acesso ao cinema como entretenimento, tá? Neste contexto, aí agora ela vai trazer o quê? A proposta de intervenção dela. Neste contexto, cabe ao Ministério da Cultura, órgão responsável pelo sistema cultural brasileiro, garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema. Que jeito, né? Então não basta você falar assim, ó, não, o governo tem que solucionar. Você tem que explicar como, né? De que jeito? Ó, por meio de intermédio de políticas de desconto na compra de ingressos de acordo com a renda. Então isso aqui, ó, esse desconto no cinema tá ligado com que argumento? Com o segundo argumento dela, né? Com a elitização do acesso. Então, vamos pôr aqui no nosso plano de texto que a proposta de intervenção dela foi desconto nos ingressos, que está diretamente relacionada com o argumento 2. Então, é aquilo que eu falei. Vocês têm que mostrar o seu posicionamento, né? Mostrar por que vocês pensam daquele jeito e achar formas de solucionar aqueles pontos que vocês levantaram. Porque não adianta vocês terem um pensamento super elaborado e não saber depois solucionar ele, tá? Então, vamos voltar aqui. Garantir a oportunidade de frequentar o cinema por meio de descontos, né? A fim de incluir toda a sociedade no mundo cinematográfico. Dessa forma, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade próxima. Então, fechou. Ela deu uma proposta de intervenção, né? Eu daria mais uma para solucionar essa questão, esse argumento aqui, mas ela deu uma só e fechou a redação dela. Importante é ter uma proposta de intervenção, né, gente? E é isso, turma. Esse, então, foi o plano, né, de texto dela. O intuito dessa aula foi mostrar para vocês os elementos de um texto dissertativo e mostrar para vocês como identificar, né, como analisar uma redação dissertativa argumentativa, tá? Nas próximas aulas, a gente vai ver mais detalhadamente cada um desses componentes, né? Então, a gente vai ver como faz uma introdução, como faz um desenvolvimento, como faz uma conclusão, tá? Se você gostou, deixe seu like, certo? Veja os vídeos anteriores que eu vou deixar linkado aqui nos comentários. E é isso.